A gente estava tendo uma discussão anteriormente quanto ao Alexander, né? Ele disse que a ausência se deve a outros jogadores que fazem parte do elenco, que o Alexander está se preparando e quando estiver pronto vai ser ele a hora dele jogar. O Alexander que foi relacionado hoje pela segunda vez, né? Mas não utilizou, não foi utilizado ainda em nenhum minuto dessa temporada pelo Sampaoli. Falou sobre o Cassierra, né? Chamou atenção, tá na escuta aí, Cláudio? Tô. Ele falou sobre o Cassierra. O Cassierra chegou, né? Ele não tá sabendo que o Cassierra chegou e... hoje é dia do jogo. Não falou, né? que ele é centroavante não, né, Cláudio? Ele falou que é o segundo ponta. Ele falou ali no espanhol o segundo ponta. Não sei, né? A gente sabe que o cara é centroavante, né? A gente viu aí os números dele, característica, ele não é aquele centroavante fixo, um centroavante paradão, mas creio que vai fazer essa função com o Sampaoli. Agora, como ele estava muito ligado ao jogo, né, Cirilo? Na partida de hoje, o Cassierra chegou pela manhã, nesta quarta-feira, inclusive já fez exames médicos, vai completar os exames médicos amanhã. E aí depende da questão também de bid, né, de regulamentação do contrato, para que ele possa ter condições de estrear. Mas não deu muita esperança de que o Cassierra vai poder ficar disponível domingo no clássico contra o Cruzeiro. Não foi o indicativo de que o homem vai pro jogo no fim de semana, não. Ele falou inclusive sobre reforços que já chegaram, que já estão relacionados. Falou do Preciado que jogou hoje e do Minda, sobre condições ideais, né? Falou que o Preciado ainda não tá... Vou usar as minhas palavras, tá? Falou que o Preciado não tá 100%. E o Minda, ele falou, o Minda tão pouco, né? E o Minda também, que foi relacionado no jogo passado e não jogou. E falou mais uma vez... No domingo passado ele falou, inclusive, que o Minda seria muito prematura a estreia dele. Me parece que está bem abaixo fisicamente o Minda do que espera o Sampaoli. Porque o Preciado chegou, ainda não está 100% como ele disse, mas jogou, né? Jogou hoje, jogo todo. O Minda, segundo ele, seria até uma situação muito prematura de uma estreia do Minda, tanto que não utilizou ele nem no domingo, nem hoje. Parece que o São Paulo está colocando o Minda mesmo para se adaptar, né? Muito jovem aqui, já ficar no clima de jogo, né, Cirilo? Exatamente. E aí, ele falou mais uma vez sobre uma situação que tem o frustrado, que segundo ele, o Atlético tem construído domínio, tem trocado muitos passes no campo adversário, mas tem faltado soluções ofensivas, né? Não tem conseguido fazer gols. Enfim, um resumo aí do que disse o Jorge Sampaoli. Ele disse que o Atlético tem jogado bem, falou muito sobre o tempo de preparação, enfim, é o que disse o Sampaoli em resumo. Ale, como é que você encarou aí o resumo da entrevista do Sampa? O que te chamou a atenção e o que você espera também nos próximos passos, né, indicativos para o fim de semana? Ele começa a coletiva falando que achou que o time jogou bem, né? Falando que teve erro de arbitragem e que o Atlético foi melhor o jogo todo. E eu discordo, né? Eu acho que o primeiro tempo foi equilibrado, com característica de jogo diferente. O América claramente estava reagindo e o Atlético com mais posse de bola, mas foi equilibrado, tanto que termina empatado. Começa o segundo tempo e o América, para mim, ele vai dominando o jogo, vai tendo mais volume ofensivo, vai incomodando o sistema defensivo do Atlético, que só melhora com a saída por lesão do Vitor Hugo, porque daí ele começa a povoar o meio-campo. E em consequência disso, fica mais com a bola, faz o América correr mais. Os principais jogadores do América sentem o desgaste, e aí na hora de trocar, o Valentim tem muita dificuldade, né? Dificuldade que o São Paulo não tem, até pelo fato de escalar o time não com os melhores, né? Mas ele coloca Dudu, Hulk, Lodi, Michael, Bernard ao banco de reservas, e tinha mais gente boa, né, que ele tinha à disposição. Mas acho que no todo o jogo foi equilibrado. A última chance do jogo foi do América, né, naquela bola que pega na trave. Então acho que o jogo foi equilibrado, e a partir do momento que ele acha que esse nível de futebol tá bom, eu fico preocupado, né? E uma outra coisa que a gente estava falando aqui, a gente falou muito de observar o que você tem à disposição e colocar o melhor de acordo com o seu elenco, né? Que era para falar para ele não jogar com 3 zagueiros.
Tem uma coisa também que não vai mudar no futebol, viu? Muita coisa mudou. Você vê, não tem nem o coleta, né? Não tem coletivo mais, não tem o coleta. Mas tem uma coisa, ô Cirilo, você que é um estudioso, que vê muito futebol internacional e tal, mas a gente pode tomar como referência o nosso futebol caseiro aqui. Meu, não tem como você entrosar um time se você não repete a formação. Não tem como, isso aí não existe. Será que o mundo inteiro tá errado e só o Sampaoli tá certo? Porque, por exemplo, o Tite, eu acho que ele tem um currículo só um pouquinho melhor do que o do Sampaoli, né? O que ele fez? Ele botou o time pra jogar junto no fim de semana, que é o time que vai jogar o Clássico, que é o time que já vinha jogando ano passado, sabe? Então, e o Tite não tava o ano passado, né? O Tite podia ser o protagonista, falou, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos mudar aquele... Não. Então o time precisa ter um entrosamento, o time precisa respeitar a característica dos seus jogadores. O esquema tático não é o que eu prefiro, não é o que eu acho melhor, independente dos jogadores. É o que você acha melhor para aqueles jogadores. Quem que eu tenho à disposição? Pô, com esses aqui, eu tenho que jogar desse jeito, porque é o jeito de extrair o máximo desses caras, principalmente dos bons. E eu não vejo isso nele, cara. Eu vejo ele repetir erro, então fazer essa saída com 3 zagueiros, que realmente não tem condição. Ele fez isso contra o Lanús. Lanús tinha um atacante que parecia o Cláudio Rezende, um boneco de Olinda, um time horroroso, sabe? E ainda pra piorar, você pega aqui o time do Valentim, que tem suas limitações, pô, mas vai sair jogando, tá tudo arrumadinho, vai ter escanteio a seu favor? Ele tem jogada e ele prevalece. Vai ter escanteio contra, a marcação tá bem definida, sabe? De organizar bem essas peças aí, e eu não vejo isso. Então, por exemplo, dá pra ter alguma ideia, não só a gente, não só a torcida que tá nos ouvindo, os jogadores, que time ele vai colocar em campo no domingo? Não dá pra ter. Não dá. A certeza que o Everson joga, a certeza que o Lodi joga, e parou por aí. Não, Quem? O Tressou de Júnior Alonso não tem outra. O Vitor Hugo não saiu machucado? Aparentemente sim. Não sei se é lesão, mas falaram que é precaução, pode ser. Então não sei se ele vai com 2 ou vai com 3. E desses 3, ou se ele vai com 2 só, vai ser Alonso com Juan, vai ser Alonso com o Vitor Hugo, vai ser Vitor Hugo com o Juan, não dá pra saber. Não dá. Mas são muitas dúvidas, né? Não dá. Na estreia dele na Copa do Brasil, ele colocou o Fausto Vera de zagueiro. Não dá pra saber, não dá pra saber nada. Por exemplo, eu acho que Scarpa e Dudu jogam, mas só acho. Não consigo cravar pra você. Eu não sei se o Scarpa joga não, mas enfim, ele escalou o Igor Gomes 2 vezes seguidas, né? O Igor Gomes, pelo jeito, é um titular absoluto dele. Não vai jogar o domingo? Vai fazer o 3º jogo seguido, né? Não dá pra saber, mas enfim, o que eu gostaria de ver é mais evolução, é ver padrão, é ver um futebol mais convincente, mas eu não vejo isso. Entrosamento, então, pode esquecer, né? Porque esse domingo já vai ser outro time, quarta-feira outro time, e essa é uma coisa que não muda no futebol. Não muda no futebol. Você pode pegar aí por exemplo, o Felipe Luiz, ele tem um elenco à sua disposição que é melhor que o do Sampaoli, não é melhor? Bem melhor. Mas quando você vai para os jogos decisivos de Libertadores, você sabe a escalação. Ele tem uma base ali de 8, 9. É isso. Então não tem como fugir essa realidade, mas ele consegue, né? Então eu juro por Deus, eu não vejo a perspectiva. Não é nada pessoal, nem conheço o Sampaoli, mas as ideias não são claras. Ele não consegue extrair o que tem de melhor. Pra você ter uma ideia, ô Cirilo, na campanha do 6º título seguido do Atlético no ano passado, no Campeonato Mineiro, o time tomou 3 gols. Em 12 jogos, 3 gols. Um deles com o time sub-23. O outro deles foi na segunda final contra o América, que o time entrou pra comemorar. Já tomou 3 gols nos primeiros 4 jogos. E não é que jogou que nem, por exemplo, Flamengo, vou dar o mesmo exemplo, que jogou com o sub-20. O Atlético não jogou com o sub-20.
Eu dei aqui a relação dos jogadores que jogaram o primeiro e segundo jogo. Primeiro jogo, Everson, Alonso, Alan Franco, Rony, Coelho e Natanael. Segundo jogo, Vitor Hugo, Alonso, Alan Franco, Rony e Coelho. Isso aí não é time sub-20. E o time já tomou 3 gols, o time tá fora da zona de classificação e não consegue ganhar de ninguém. Então, não tá bom o negócio não, São Paulo. Não tá bom não. Simões, como você observou as explicações do Sampaoli e as perspectivas para a sequência dura e cruel. Tem clássico domingo e na quarta-feira tem Palmeiras, Simões. Ô Cirilo, assim, eu acho que isso tudo aqui que tá acontecendo em 2026 é muito fruto do 2025. Embora assim, o Sampaoli chegou já setembro, né? Setembro. Ele já estreia em setembro, né? Aquele clássico contra o Cruzeiro, se não me engano, por volta do dia 10, 11 de setembro. Então, tempo curto com Copa Sul-Americana e teve mesmo que fazer para poder não cair no Brasileiro e ser campeão da Sul-Americana, e acabou fracassando na decisão contra o Lanús, e eu acho que dá para chamar de fracasso porque a diferença técnica era muito grande. Você perder final não é nenhuma vergonha, ainda mais final em jogo único. Mas foi um fracasso porque o Atlético tinha um time tem um time muito melhor que o do Lanús. Eu acho que assim, incomparável. Eu acho que talvez esteja existindo, Cirilo, uma falta de compreensão dos jogadores com o que o Sampaoli quer. Não sei, é a impressão que passa, sabe? Assim, são tantas variações, tantas mudanças, porque que eu acho que talvez ele pense uma coisa, mas dele pensar a se colocar em prática, vai uma distância muito grande. E aí são muitas mudanças, algumas limitações, né? A gente citava aqui a questão dos zagueiros. Eu não sou contra o esquema com 3 zagueiros, não, muito pelo contrário. O último título mundial da seleção brasileira foi com 3 zagueiros. Eu não sou contra nenhum esquema. Desde que bem executado. Depende do que você tem na mão. Exato, desde que bem executado. Só que assim, acontecem situações que a gente não consegue entender por quê, entendeu? É física a questão, talvez possa até ser, mas um jogo desse, você ter um Alexander e um Scarpa no banco, eles não participarem em momento nenhum do jogo, e aí de repente você tem 3 zagueiros fracos e você tem Igor Gomes em campo, você poderia trabalhar melhor essas qualidades que você tem, essas valências que você tem, porque eu acho que o grande desafio do treinador é aproveitar o máximo possível o que ele tem de melhor. Eu acho que a gente tem um grande exemplo no futebol brasileiro e no futebol mundial. Acho que a maior equipe de futebol que a gente já teve em todos os tempos é a seleção brasileira da Copa de 70, onde o Zagallo fez um trabalho de acomodar 5 pontas de lanças formando um ataque. O Jairzinho era o 10 do Botafogo, foi o ponto direita da seleção. O Tostão não era o 10 do Cruzeiro, que era o Dirceu Lopes, na camisa, mas na função no Cruzeiro ele era 8, foi o centroavante. O Rivelino era o 10 do Corinthians, foi o ponta esquerda. O Gerson, que era aquela coisa, formou ele com o Clodoaldo. Aí, para pôr o Clodoaldo no time, ele pegou o Piazza, que era uma liderança absurda, colocou de quarto zagueiro, que era volante, e olha que improvisação. E aí o Pelé era o Pelé. Então, o que o Zagallo fez? Ele acomodou o que ele tinha de melhor e formou um time. Claro, com tempo de treinamento, claro que com ideias e que para a época eram muito revolucionárias. Acho que o Zagallo é muito pouco valorizado pelo que ele fez na Copa de 70. E eu sinto um pouco de dificuldade do Sampaoli de aproveitar o que ele tem de melhor, sabe? Eu acho que em determinados momentos talvez deve até provocar uma certa decepção, porque os jogadores, eles sabem entre eles quem são os bons, quem são os mais ou menos, quem são os ruins, né? Quando a turma vai jogar pelada e tira para o ímpar, não começa escolhendo pelos melhores? Você já viu em pelada tirar para o ímpar, começar escolhendo pelos piores? Eu nunca vi. E no futebol, claro que é um nível completamente diferente. A gente está falando de atleta de alto rendimento, de um futebol profissional de excelência. Mas
tem que ser mais ou menos do mesmo jeito, entendeu? Os caras se conhecem, eles se veem treinar, eles sabem quem é muito bola e quem é bola. E aí, de repente, acontecem essas situações, sabe? Você tem um tanto de valência que não é aproveitada e o mais ou menos tem uma moral absurda. Eu acho que isso é meio difícil de entender. Claro que o São Paulo ele não joga para perder, não joga para prejudicar, mas eu acho que talvez esteja acontecendo uma certa dificuldade nessa situação, sabe? Assim, de, ganhar o Paro Ímpar, começar escolhendo os melhores, sabe? Porque isso acontece em pelada, no futebol profissional, então você imagina como é que a coisa não é. E isso, infelizmente, não tá acontecendo no Galo. Tem gente que acha que tá levando a bola, né? Porque quem leva a bola tem que jogar. Tem um cara... Mas eu acho que o São Paulo, ele só pensa no resultado positivo se for na ideia dele de jogo, de futebol, né? Na filosofia dele. E eu também tenho dificuldade de aceitar que é parte física que determina a escalação, porque o Alexander e o Scarpa não saíram jogando na final da Sul-Americana. Ô Cirilo, sabe quantas vitórias tem o Atlético nos últimos 11 jogos? Uma vitória contra o Vasco reserva, porque o Vasco poupou seus jogadores na última rodada do Campeonato Brasileiro para jogar a semifinal da Copa do Brasil. Uma em 11 jogos. Será que tem algum torcedor fanático pelo São Paulo e não pelo Atlético? Esse cara não gosta do Atlético, que vai continuar defendendo o cara que tem esse elenco na mão e tem uma vitória contra o reserva do Vasco nos últimos 11 jogos? Dá pra defender? Reserva do Vasco 1 a menos, né? Porque o Hugo Moura foi expulso, tava 1-0 só, não era? Aliás, foi expulso no lance do segundo gol, né? Não, mas que com 1 a menos, o Atlético tomou gol, tomou virada, não ganhou do Tombense, então não sei se é importante ressaltar, mas esse é o retrospecto. É esse o retrospecto. Então, assim, eu não teria coragem de defender, não.